Sábado em São Luís do Maranhão e, por incrível que pareça, amanhã já tem um compromisso em casa, semana de derby. Como é que fica a preparação dos atletas com relação aí ao posicionamento físico, né, de cada um? Desgasta bastante? Você já conversou com eles? Tem algum, talvez você pense em poupar amanhã ou não? Estão chegando gradativo, né? Estou aguardando o parecer de todos, né? Para a gente tratar de forma individual cada caso. A gente sabe que cada um tem uma resposta pós-jogo. Em virtude disso também tem o deslocamento, né? Como você bem frisou, chegamos por volta das 11, mas isso aí já estava tudo planejado. Aguardar como cada um vai se reapresentar. Tempo de treinamento é muito curto, então é em conversa, é em vídeo, levar para campo ali para ver se a gente consegue fazer algo, mas é claro que o cansaço, o desgaste físico do jogo ele acusa no dia de hoje. Fisiologicamente isso é provado, né? Então nós temos que ter essa cautela, projetar o jogo de amanhã, um jogo dificílimo, mas estamos no nosso domínio, necessitamos desses 3 pontos, é um confronto direto, confirmando a vitória. Nos colocamos no G4, então em busca disso que vamos reunir nossas forças para que a gente possa amanhã fazer um grande jogo, superar as adversidades e conseguir essa vitória que será de fundamental importância para a gente. Humberto, a questão física você ainda vai aguardar, mas você tem 3 titulares importantes que estão pendurados com 2 cartões amarelos. Os 2 laterais, o Kevin, que a gente não sabe se vai ter reserva, porque a gente não teve ainda posicionamento sobre o Felipe Rodrigues, até se você puder falar. O Pará, que o Marcílio também não treinou muito nas últimas semanas. E o Matheus Oliveira, que talvez seja uma solução um pouco mais fácil de encontrar no elenco. Dos 3, você já pensa se vai poupar alguém, se também vai esperar a questão física dele, se tiver desgastado, vai ser junto dos 2 motivos. Como é que está a situação dos pendurados? A gente tinha conversado, até mesmo antes de a gente viajar para São Luís, justamente para que pudéssemos levar no jogo de sábado todo mundo disponível na parte física e na parte de cartões, né, sem nenhum desfalque, mas você tocou num ponto que está tirando a nossa noite de sono, né? O Felipe Rodrigues seria o lateral imediato da origem, e até mesmo o Fabrício, que são os 2 atletas que conseguem jogar na lateral por ter jogado. O Fabrício mantém como volante em virtude do 3º cartão amarelo do William. O Felipe Rodrigues está fora do jogo, conversei com o doutor ontem no nosso retorno, esperamos que ele possa estar disponível para o jogo de sábado, mas para esse jogo já é descartado, então nós temos que rever esse caso da lateral direita, muito em virtude do 2º cartão, dos 2 cartões que o Kevin tem. Quanto ao Pará também, o substituto imediato, no caso é o Marcílio, mas o Marcílio veio um período de inatividade, de não treinamento conosco, e estamos aguardando também, está fazendo esse trabalho de transição. Então nós temos que quebrar a cabeça hoje, é por isso que dificilmente teria uma definição hoje, até mesmo eu tenho que conversar com o departamento médico e o físico, para que a gente possa ter a melhor formação no dia de amanhã para atingir o objetivo nosso, que é vencer. Humberto, aqui atrás. Contra o Sampaio, vocês fizeram uma boa partida, não levaram gols. Isso não acontecia desde o dia 5 de julho, né? Contra o Oeste, nas outras 6 partidas, o Guarani acabou sendo vazado. Qual a importância de ter melhorado aí defensivamente, né? Com a chegada do Agenor, com o Fabrício, e a importância de fazer um jogo sem levar gols e conseguir uma vitória contra o Atlético Goianiense? Olha, é um fator positivo, é um fato positivo. É sempre bom você vencer jogos sem sofrer gols, mas após o jogo a gente já conversou também. Hoje a gente vai passar o vídeo dessa partida. Precisamos melhorar mesmo, não sofrer, nós que temos possibilidades para o adversário ter conquistado esse gol, que nos daria uma dificuldade. Nós precisamos ajustar ainda mais, em busca disso que a gente tem trabalhado diariamente, esse ajuste tanto ofensivo como defensivo, para que a gente tenha essa equipe totalmente equilibrada nessas 2 fases. O campeonato requer algo melhor da sua equipe, rodada a rodada, em busca disso que a gente está nos nossos treinamentos. Esperamos evoluir, melhorar. Esse grupo tem potencial para isso, tem dado resposta, tem provado que é capaz, nos momentos de dificuldade tem reagido muito bem. Não é fácil você sofrer um revés
que nós sofremos diante do Fortaleza, da maneira que nós apresentamos, principalmente no primeiro tempo, e as possibilidades que tivemos no segundo para sair com a vitória, e você num jogo fora de casa, iniciar da maneira como nós iniciamos, 15 primeiros minutos se impondo, tomando a rédea do jogo, e isso me agradou, a maneira que a gente deu essa resposta, aquilo que nós traçamos como estratégia a gente conseguiu executar, mas a gente precisa evoluir, melhorar, e é o dever nosso como treinador e como comissão, extrair o máximo de cada atleta, que potencial eles têm, e eu tenho certeza que a gente vai continuar evoluindo e atingiremos aquilo que a gente tem pregado dia a dia, né, que é performance com bons resultados, para nos colocar cada vez melhor colocado dentro da tabela de classificação. Humberto, a tabela de certa forma foi ingrata com o Guarani, porque na semana de derby não é qualquer jogo, é um confronto direto contra o Atlético Goianiense. Como é que é a preparação psicológica, sabendo da importância desse jogo, inclusive da sua parte, de não focar todas as atenções para sábado, porque esse jogo de terça não é qualquer partida? O fato não tem como fugir do derby. Esse aí vai vir à tona, é uma semana diferente, é uma semana que para a cidade, é um campeonato à parte, mas nós temos que vivenciar etapa a etapa. Nós temos um adversário concorrente que está no G4, é um jogo aí, nós atingimos nosso objetivo, que é vencermos. A gente ultrapassa esse adversário, esse concorrente direto. Então nós temos que reunir nossas forças para essa partida, para que a gente possa levar a campo a melhor formação possível, muito em virtude também dessa questão física, que a gente vai saber agora, quando eu sair daqui da coletiva, que eu vou saber agora saindo da coletiva, e essas questões de cartões. Então nós temos que saber equacionar muito bem, deixar uma equipe bastante forte para o jogo de amanhã, para que assim a gente atinja o nosso objetivo, que é vencê-los e continuar crescendo dentro da tabela. Mas é claro que o jogo de sábado tem uma conotação ainda maior, um campeonato à parte, nós temos que respirar e vivenciar, mas não esquecer dessa etapa que teremos que cumprir no dia de amanhã. Humberto, e a minha pergunta, mais uma vez, é sobre o derby, né? É claro que tem o Atlético, mas você mesmo já reconheceu que está todo mundo de olho nesse jogo de sábado. No primeiro derby do ano, o Bruno Nazário deu uma declaração para o nosso colega e acabou falando de atropelar o rival, e isso depois do jogo acabou servindo de combustível para o lado pontifiletano. Agora a gente tem um jogo aí, então as declarações podem até ficar um pouco mais dispersas, né? Porque vocês jogam na terça. Mas existe algum tipo de orientação para os seus jogadores para evitar algum tipo de declaração polêmica? Inclusive em redes sociais, que a gente sabe hoje que o jogador se comunica muito mais pelas redes até do que aqui com a gente. Tem as orientações, assim como também foram colocadas no primeiro turno. É o momento, é a semana que você, como eu falei, é um jogo diferente, é um apelo diferente. Você tem que saber aonde você anda, com quem você anda, o que você fala, com quem você vai falar no telefone, redes sociais. Então você tem que se privar de algumas coisas. Não dá para você ir num shopping, em alguma coisa. Então isso aí pode voltar algo contra você. Então focar na partida, focar no seu dia a dia de trabalho, e eu sempre acredito que a resposta você tem que estar sempre dentro do campo, não antes de jogo ou pós-jogo estar falando algo que em relação ao adversário. Eu acho que você tem que focar naquilo que você tem que fazer dentro do jogo, e a resposta maior tem que ser dentro do campo. A gente teve esse episódio também na Série A2, se eu não me engano, contra o 15, que foi falado lá, uma provocação, e aqui eu falei que não teria que dar resposta. A resposta é sempre dentro do campo. Então, a gente usa esses exemplos também, e os atletas estão orientados a canalizar sua mente naquilo que será necessário para fazer dentro de campo, para atingir o objetivo, que é sempre vencer. Roberto, agora enfrenta mais um time que está no G4, né? Enfrentou o Fortaleza, agora o Atlético Goianiense. O que fazer de diferente amanhã aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa daquela partida contra o Fortaleza, até porque entra aquele velho paradigma, né, de que o adversário hoje, os visitantes, estão dando muito trabalho nesta Série B para os mandantes. O que fazer amanhã de diferente contra o Atlético Goianiense para que aquele caso que aconteceu contra o Fortaleza, de gols nos últimos minutos, não aconteça? Nível de concentração elevado, jogo diferente, jogo de confronto direto pelo G4, requer um nível de concentração ainda mais elevado. Cada jogo tem que ser tratado mesmo como uma final de campeonato. Esse adversário a gente não vai enfrentá-lo novamente.
é uma oportunidade que temos no dia de amanhã de igualar o número de pontos, já que nós perdemos o jogo anterior. Então é nisso que nós temos que focar, é nível de concentração alto, ser efetivo nas nossas oportunidades. No primeiro tempo a gente foi efetivo, claro, criamos outras possibilidades de ampliar, mas você virar uma partida, um jogo tão equilibrado como é esperado, com 2-0, você não pode voltar para o segundo tempo e permitir ao adversário que ele venha e faça um placar de 3-2 em cima de você. Então, nível de concentração alto. No segundo tempo tivemos possibilidade sim de fazer o 3-1 e liquidar a partida, não fomos efetivos, perdemos muito a penúltima e a última bola que nos deixaria um companheiro na cara do gol. Então esse capricho também nós temos que ter para que você não venha sofrer até o final da partida e você tenha um controle. Então essas orientações a gente tem passamos bastante para esse jogo do Sampaio, conseguimos fazer em muito parte da partida, mas para esses dois jogos que iremos enfrentar agora é nível alto de concentração, são dois concorrentes diretos aí, em busca do G4, então nós temos que estar com esse nível de concentração elevado e vivenciar mesmo cada jogo como se fosse uma final. Roberto, até vou perguntar mais ou menos o que você já respondeu aí da questão dos dois últimos jogos. Fortaleza, você estava com 2-1, podia ter matado, e o Sampaio ficou muito claro isso. A gente viu um adversário que, claro, respeitando, mas é um adversário nível técnico baixíssimo, e vocês com a mais poderiam ter construído uma goleada tranquila, e o time não matou, e parecia faltar um pouco de apetite, e aí podia ter acontecido algo pior com uma bola na trave do Agenor. Não sei se é uma cobrança, mas uma conversa sua com o elenco, em cima do que você falou, são dois jogos difíceis e que podem valer muito na tabela, para entrar com a faca nos dentes do minuto 0, minuto 90, 95? Sim, já houve uma prévia, justamente para essa reflexão, quando os atletas fossem para suas casas, até mesmo lá ontem, na nossa sessão de treinamento, com o grupo recuperando, o outro fazendo uma atividade para deixar apto para o jogo de hoje, de amanhã. Já foi conversado, hoje uma das pautas será justamente isso. Alguns erros que nós cometemos diante do Fortaleza, repetimos nesse jogo. Um jogo que poderíamos ter tido uma tranquilidade ainda maior, um placar um pouco mais elástico, que te dá uma confiança maior, te dá uma segurança maior. Então, quando a gente vence, não está mil maravilha, a gente vai pontuar também aquilo que a gente precisa evoluir. E é dessa maneira que eu gosto de trabalhar junto com a minha comissão e com os atletas, que tem tido essa absorção. E quando perde também, né, que a gente não vai tirar lições, tem algo a aprender também. E algo positivo que a gente executa nesses jogos que acaba saindo com o revés. Então, é nessa linha que a gente vai abordar hoje. E para que deixamos eles atentos para que essas duas partidas a gente não cometa esses mesmos equívocos e não pague um preço como nós pagamos tão caro quanto o Fortaleza. Roberto, dá para dizer que essas duas partidas são fundamentais para a vida do Guarani no campeonato? Pode ter uma mudança, se vencer vai ser excelente, mas se perder essas duas partidas pode prejudicar bastante? Olha, o campeonato vira segundo turno, cada jogo, como eu falei, tem que ser tratado como final. As equipes estão muito justas ali, né? Então, você tem que pontuar nesse campeonato, você tem que buscar vitórias mesmo. Não, eu coloco ainda o jogo do Criciúma também, são 3 jogos em sequência em uma semana. Você passando bem esses 3 jogos aí, a nossa preparação será voltada justamente para isso, para que possamos ter o maior número de pontos possível nessas 3 partidas. E assim, eu tenho certeza, passando esses 3 jogos aí, deve abrir um horizonte ainda maior. Então, é em busca disso que a gente tem trabalhado, conversado com os atletas, para que seja foco total. Não tem muito tempo para se corrigir e trabalhar, é mais na parte de vídeos, de conversas, de alimentação, de repouso, e aplicar aquilo que a gente trabalhou nas outras semanas, por isso com uma carga um pouco mais elevada, para poder trazer nesse momento os atletas em condições de poder nos dar a resposta que a gente necessita, para que assim a gente consiga a pontuação aí ideal para chegar a tabela ali cada vez mais à frente dos nossos oponentes. Então nós vamos trabalhar esses dias, conversar bastante para que a gente consiga esses objetivos aí. Humberto, o Guarani enfrenta o adversário que está em terceiro lugar, o Atlético, mas que tem uma das defesas mais vazadas do campeonato. Como explorar isso sem entrar com a falsa sensação de que porque a defesa do Atlético é muito vazada, o Guarani já entra ganhando? Eles também têm tido essa dificuldade, estão corrigindo, já corrigiram
o jogo passado também, venceram com 5 atletas que estavam suspensos, conseguiram vencer um Curitiba, que também é um postulante ao G4. Então, um adversário que nos últimos 10 jogos fez 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Assim como eles têm uma defesa com número bastante com gols sofridos, também tem um ataque positivo. Então é um jogo de postulante mesmo a G4. Eles hoje se encontram no G4, têm feito campanha para merecer estar ali, em busca do lugar que eles estão, que a gente vai reunir nossas forças, nossa energia, nossa estratégia para que a gente consiga ultrapassar os encontros. E para isso a gente precisa fazer um grande jogo, neutralizar as ações ofensivas deles e estourar aquilo que eles irão nos oferecer para que assim a gente saia com a vitória. Você falou do seu dilema para escalar o quarteto defensivo por causa dos laterais, mas tirando os laterais hoje, sua dupla de defesa é seu goleiro, Agenor, Felipe Maia e Fabrício. Isso não deve mudar até o derby se nada diferente acontecer? Sim, nada de anormal. A gente tem que dar também a sequência para esses atletas. O Ferreira também é um atleta que vem crescendo bastante, então a gente tem ganho com os nomes. Eu tenho certeza que isso fortalece ainda mais o nosso grupo. Então, o Fabrício teve essa estreia, assim como a Agenor, cumpriram bem com as suas funções, esperando que eles possam adquirir esse ritmo e venham nos ajudar ainda mais em virtude do potencial e a qualidade que esses dois atletas têm.